Bom dia, amigos internautas. Aqui sou eu, Carlos Alberto, do blog conexãoregional.blog.br. A partir de agora vamos iniciar uma trajetória para ver se dá certo, né? Que são entrevistas periódicas que a gente vai procurar fazer com figuras importantes, principalmente no contexto da sociedade de Campos Sales e possivelmente, né, se recebermos convite da região. Eu estou aqui com o Tiago Souza, ele que é empresário do ramo de autoescolas, né, e hoje presidente CDL, Clube dos Diretores Lojistas, aqui de Campos Sales. E também agora, com o advento da internet, com a facilidade de comunicação, ele também, né, estreou como comunicador, faz um programa falando, né, sobre o ramo em que trabalha, através da Rádio Cidade AM todos os sábados. Tiago, primeiro bom dia e muito obrigado por nos receber. Bom dia, Carlos, bom dia a todos os internautas, é um prazer estar aqui trocando ideias com você, batendo esse papo informativo, e é sempre bom quando a gente tem essa oportunidade de levar a nossa mensagem, transmitir conhecimento e de certa forma ter essa conexão importante, né, com a sociedade, falando de trabalho, falando dos direitos do cidadão, e de certa forma a gente fica grato com essa nossa movimentação, né, no meio da nossa sociedade, no meio do nosso povo. Meu amigo Tiago, é o seguinte, CDE, Clube de Diretores Lojistas. Eu aqui pensando, né, matutando com os meus botões, imaginando, eu não sei se você tem dados específicos sobre isso, mas Campos Sales, embora não seja uma cidade tão grande, mas tem um comércio de prestadores de serviços num número razoável, não sei quanto. Mas parece que a CDL, que já existe há um bom tempo, né, ainda não conseguiu, ou pelo menos tenta conseguir, trazer para si um número significativo de sócios, de colaboradores. Qual é a real situação hoje do Clube de Diretores Lojistas aqui de Campos Sales, em termos de participação, de colaboradores, de sócios? Muito bem, Carlos. Nós assumimos a presidência da CDL, estamos no terceiro ano, né, do mandato agora, certo? Assumimos ali no início de 2023 e realmente é um desafio. Você falou aí, temos uma cidade e comparando com as cidades da vizinhança, né, torna-se uma cidade de referência, principalmente se tratando de comércio. É uma cidade que tem alguns comércios já bem maiores, lojas, até mesmo, né, rede de lojas a nível de estado, até mesmo de Brasil. E de certa forma, Campos Sales se destaca por suas atividades comerciais. Se tratando de CDL, nós podemos hoje celebrar, né, comemorar, considerando o momento que assumimos a presidência, né, nós podemos de certa forma celebrar um avanço, né, no crescimento de número de associados, de parceiros, certo? Exatamente aí, digamos que nós já aumentamos aí, quando nós assumimos, na média de 30% a 40%, né? De certa forma, isso já é importante, né? Já significa Mas dizer... isso em relação a números? A números, hoje nós contamos com a casa de 70 associados. Agora, me diga, é muito pouco, né, diante de... Porque Campos Sales, eu acredito, entre pequenos, médios e grandes comércios, tem muito mais que isso, né? Qual a dificuldade que há para atrair associados? Por exemplo, acho que muitos comerciantes, né, empresários, não sabem a real importância da CDL, né? O que é que a CDL pode oferecer, né, para atrair esses comerciantes que ainda não entenderam a importância de fazer parte de uma associação tão importante como esta? Pronto, Carlos. Eu posso dizer que esse número nós conseguimos aumentar ao longo desse período que assumimos, é exatamente já um resultado de um trabalho que a gente vem buscando fazer, porque de certa forma é um desafio, é um trabalho formiguinha, você tem que aos poucos ali ir conscientizando o comerciante, o empreendedor local dessa importância de
como conscientizar? Exatamente mostrando ações, mostrando ali atitudes, né, que faça o comerciante se sentir representado, se sentir valorizado. E aí a gente tem buscado, mesmo meio aos desafios, às dificuldades, né, hoje do mundo no geral, ao mesmo tempo em que temos muitas facilidades com a modernização, ao mesmo tempo a dificuldade é porque o tempo das pessoas fica concorrido, são muitas informações nos meios, né, de comunicação digital principalmente, e aí você tem que estar ali promovendo para ganhar visibilidade, né? Tiago, é o seguinte, olha, porque, por exemplo, a sociedade, a gente sabe, ela vive, principalmente empresários, seja de qual ramo for, qual ramo, quer saber de quais são os benefícios, por exemplo, na área de saúde, o que é que a CDL pode oferecer a quem é comerciante para que ele possa utilizar, né, algum tipo, digamos, de plano que alcance sua família, enfim, em termos jurídicos, o que é que a CDL pode oferecer para que os comerciantes se sintam, né, ali contemplados com serviços que possam ajudar a sua própria empresa, no tocante, né, a toda a questão de taxas, de impostos, enfim, o que é que a CDL oferece nesse sentido para que o comerciante que nos vê agora, de repente está fora, né, possa, eu não sabia disso, vamos lá, vamos conversar. Muito bem, Carlos. Nós temos alguns projetos, né, que de certa forma favorecem bastante, né, o associado e até mesmo o comércio no geral, né, como você falou aí, principalmente no termo de a gente sempre inicia pela qualificação, que a gente sabe que o conhecimento ele fortalece, Verdade. o conhecimento ele transforma. Então, assim, uma das coisas que a gente busca bastante, investe bastante, né, e busca essas ações através de parcerias importantes que a CDL tem, né, nós somos filiados à FCDL, que é a Federação da CDL do Estado do Ceará, assim, também como a CNDL, que é a Confederação Nacional das CDL do Brasil, certo? E sempre essas instituições, elas promovem, elas percorrem o Estado com ações importantes no sentido, principalmente, de qualificar o empresário e os seus colaboradores. Então, uma das ações mais intensas que a CDL hoje oferece é nesse sentido da qualificação, né? A gente sabe que é importante hoje, né, no comércio ele está muito competitivo, certo? Muito concorrido, digamos assim. Hoje tem as vendas online. E aí hoje a sociedade está cada vez mais exigente no sentido de, principalmente de atendimento, principalmente de humanização, né? E aí uma das coisas que a CDL tem focado bastante é nesse sentido da qualificação. Mas assim também, como nós temos, né, a CDL é uma entidade de muita visibilidade, muita credibilidade, até mesmo a nível nacional. E através da CDL a gente pode sim desenvolver projetos que fortaleçam ainda mais o empresário, os seus familiares. Você falou aí na questão de tributos, a gente sabe que recentemente os meios de fiscalização, né, questão da tributária, né? Tem reforma tributária que ninguém nunca entende quando é que vai valer, o que é que está valendo, o que é que deixa de valer. E isso deixa, acredito eu, que todos os comerciantes, independentemente do tamanho, né, preocupados, porque tudo muda, parece que diariamente, ou não há uma segurança. Acredito que os contadores que prestam serviço às empresas tenham bastante dificuldade. Exatamente. Então, assim, nós já fizemos ações nesse sentido. A gente tenta sempre, Carlos, ouvir as principais dores do comércio local, dos comerciantes. E uma das dores, uma das situações mais problemáticas que a gente vem ouvindo nos últimos tempos, tratando dessa questão de impostos e tributos, tem sido exatamente essa questão das pessoas, né, das empresas receberem multas ali inesperadas, receberem ali, né, um aumento de tarifas, coisa nesse sentido. E aí muitas vezes uma orientação, né, ela ajuda, né, a prevenir, até mesmo fui multado,
o empresário fica com as mãos na cabeça sem saber o que fazer. A CDL pode buscar uma orientação também para orientar ele a como recorrer daquela multa, como também a fazer uma defesa, um parcelamento, né? E evitar que outras ocorram, né? Que outras... Daí a importância, né, da pessoa, do empresário, ser associado, né? Exatamente. Me diga uma coisa assim, vamos falar aqui de coisa bem direta. Eu quero me associar. Eu sou, digamos que eu seja comerciante, eu quero me associar. Quanto é que eu vou pagar a CDL, né, para que eu possa fazer parte dessa associação, dessa entidade? O associado da CDL hoje, a mensalidade é apenas R$ 42, né? Simbólico. Costumo dizer um valor bem simbólico, certo? E através dessa mensalidade a gente mantém, né, a estrutura aqui da CDL, tem que ter os funcionários, o pessoal que ajudam, que estão sempre aí na mobilização das ações. E sem falar também, temos uma sede própria e o associado também, um dos benefícios que ele tem é o direito ao espaço a utilizar essa sala, né, uma sala aqui que ela comporta, digamos, até na média de 20 pessoas, então digamos que o empresário queira fazer um momento ali, uma reunião com seus colaboradores, ele vai ter à disposição desse espaço, assim como acesso a vários outros benefícios, né, que a CDL pode estar oferecendo para os seus associados. Estou conversando aqui com o Tiago Souza, presidente do CDL, né, e a gente está tentando colocar alguns pontos que eu acho interessante até para que as pessoas que nos acompanharem, nós estaremos com esse vídeo, né, à disposição no blog de notícias conexãoregional.blog.br. Eu vejo muito por aí, eu queria entrar nessa seara também, Tiago, cidades maiores que a nossa, o Crato, Juazeiro, digamos assim, aqui no Caribe Central, que CDL e outros instrumentos ligados ao comércio, ao serviço, realizam eventos, né, tornam esses eventos anuais e colocam no calendário das atividades exatamente para poder chamar a atenção do público-alvo, né, dos clientes. Campos Sales não há, pelo menos não tenho conhecimento disso. Se você tiver, por favor, gostaria de saber. Não há nenhum trabalho feito no sentido de realizar, por exemplo, uma feira de negócios envolvendo todos os setores comerciais, culinária, da área de venda de material de construção, que é muito forte, é uma área muito procurada, ninguém nunca deixa de construir, independentemente da crise que atravessa, e outros setores, né? Eu não sei se também a CDL abrange e alcança os prestadores de serviço. Nunca se pensou nisso, nunca se trabalhou essa possibilidade de buscar parcerias, né? Não para depender, porque o que acontece em cidades do tamanho de Campos Sales, e que é a maior da região, até às vezes chamada de capital do Caribe Oeste, tudo fica na dependência. Se a prefeitura fizer, eu acho que não é por aí. Deveria sim fazer parceria, né? Chamar para fazer parte, buscar colaboradores e realizar uma coisa que possa, em algum momento do ano, né, movimentar, chamar a atenção das pessoas sobre o comércio que existe aqui e as possibilidades que existem. Exatamente, Carlos. Faz parte sim do nosso plano de ação, certo? Promover feirões, promover campanhas promocionais de liquidação, envolvendo ali por segmentos, como você falou, material de construção, lojas de confecções. A gente sabe que tem aqueles períodos de sazonalidade das vendas, né, de determinado segmento de comércio. Porém, como eu falei, a gente precisa ter essa adesão desse público, e hoje a gente, assim, é um desafio reunir as pessoas, principalmente nos segmentos mais específicos, certo? Mas assim, a CDL está à disposição, principalmente para ouvir ideias nesse sentido e para executar também. Só que para que a gente possa executar ações semelhantes, né, a esse tipo que a gente está tratando aqui, a gente precisa ter o apoio, né, de uma quantidade significativa de comerciantes. Não adianta a gente realizar só porque, né, quem tem que ser beneficiado com isso são os comerciantes e, consequentemente, através dessas ações também vai beneficiar a sociedade e consumidores também.
a CDL pode provocar e né, os comerciantes têm que dizer se gostam ou não da ideia, né? Bem, é o seguinte, eu tenho acompanhado recentemente a administração municipal atual, fez uma parceria com o Centex CVT, naquela área que você falou da qualificação do serviço que é prestado, né, no atendimento principalmente, e aqui em Campos Sales já há, Salit também, parece que o Centex CVT já foi para lá, convidado, que foi para fazer um programa que me falha a memória aqui, o nome agora. Qualifica. Tem Qualifica Campos Sales, agora tem Qualifica Salit. Parece que a Câmara lá foi quem convidou. Porque é interessante, né? Não só no serviço público, mas também no comércio, o atendimento. Eu já falei contigo em oportunidades passadas sobre uma questão que eu sempre falo quando tem oportunidade, que seria importante para Campos Sales e chamaria mais atenção e poderia aglutinar forças, que seria a presença do sistema Fé-Comércio em Campos Sales, né? Inclusive já conversei informalmente com o prefeito Moés Loyola sobre essa questão. Vocês conversam sobre isso? Há uma parceria CDL, Prefeitura, Centex, CVT? Há uma tentativa de fazer ver ao sistema Fé-Comércio, porque o sistema Fé-Comércio hoje é dirigido por um deputado federal, Gastão Bittencourt, né? Há essa aproximação ou não? Ainda não há nada de, nem pelo menos de um primeiro pontapé dado nesse sentido. Sim, Carlos. Inclusive, falando de ações da CDL, recentemente, agora, final do mês de abril, nós tivemos um seminário cujo tema foi Comércio em Pauta, né, voltado para o comércio local, e nesse seminário convidamos, né, o Poder Público Municipal, que esteve lá representado por secretários municipais, e inclusive estivemos apresentando lá pautas do comércio, demonstrando assim de que forma essa parceria, essa união, ações conjuntas da CDL e do Poder Público Municipal podem favorecer, né, o desenvolvimento do nosso município, né? Essa união, comércio, prefeitura, sociedade civil, e assim foi avaliado de forma muito positiva, por sinal os secretários que estiveram lá presentes se disponibilizaram a estar sempre se sensibilizando, né, às pautas que foram apresentadas, e assim, temos esse espaço sim, a gente, digamos assim, já temos a ponte e é importante que mantenha isso de uma forma que seja efetiva, que se fortaleça e faça gerar resultados, né? Que não fique só na conversa, que saia do papel, né? Porque... A retórica, oratória, no ratão, né? Exatamente. Como porra aqui. Exato. E falando de Fé-Comércio, inclusive, esse nosso bate-papo aqui está sendo, né, gravado hoje, sábado, dia 17 de maio, e essa semana, quarta-feira, dia 14, nós recebemos aqui a assessoria jurídica da Fé-Comércio. Então nós temos essa aproximação, uma aproximação muito boa com a Fé-Comércio. Inclusive esteve aqui trazendo algumas orientações jurídicas para os comerciantes da nossa cidade. E inclusive na mesma ocasião, o Dr. Márcio, que esteve aqui, né, ele que é o assessor jurídico da Fé-Comércio, ele também expôs várias ações que a Fé-Comércio tem que pode beneficiar o empresário. E assim, por isso que é importante a gente ter o apoio do comerciante, e a partir disso a gente está buscando também outros benefícios com essas instituições a nível de estado e a nível nacional, que tem projetos muito importantes, né, para os comerciantes, para os empresários. Eu tenho sempre falado disso e eu tenho cobrado, né, de forma educada, porque eu sou pequenininho demais, mas eu sempre dou uma mexidinha. Eu já falei isso com o Moés, antes mesmo dele ser prefeito novamente, que às vezes você fala com a área política, eu sou entusiasta, assim, eu sou apaixonado pelo emprego gerado de maneira formal, carteira assinada, dando dignidade à sociedade. No Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará, independentemente da coloração partidária, não é o caso, tem um programa que incentiva os municípios e atrai empresas. Por exemplo, o Estado do Ceará é um dos grandes, se não o maior produtor de calçados hoje no país,
porque várias fábricas e várias marcas estão espalhadas pelo interior. E às vezes as pessoas, não, Carlos Alberto, mas são municípios próximos de Fortaleza. Não, não é bem assim, né? E isso tem gerado emprego, tem ajudado, porque auxilia até a própria administração no sentido da geração de emprego e retira da porta do prefeito, da porta do vereador, as pessoas que, por não terem emprego, principalmente jovens, ficam a pedir, né? Isso é uma necessidade natural que ainda não foi mudada. Enfim, esse tipo de coisa de preocupação também passa pela sua cabeça como presidente da CDL. Há uma discussão, já houve alguma conversa com o prefeito, né? Novamente eu cito o Centec e o CVT, que são parceiros importantes, né? Para tentar de alguma forma fazer com que... Porque aqui nós temos, eu sempre digo, nós temos toda a infraestrutura que qualquer município possa ter e até melhor. Nós temos aqui um aeroporto regional completo, né, que pode ser utilizado e já é utilizado por empresários da região que vêm aqui e às vezes pousam ali e vão visitar os seus investimentos. Nós temos asfaltos, né, que são bons, nós temos internet, nós temos energia, nós temos uma determinada infraestrutura no município, faltam algumas coisas, mas que são importantes e que poderia corroborar, né, no sentido de que o empresário visse, não. Porque o escoamento da produção hoje é feito, né, de várias formas, tendo malha rodoviária, né, chegando aos portos, se for o caso de exportação, tudo é natural, tudo se faz. Estamos aqui a 120 quilômetros do maior entroncamento do Nordeste, que é Picos. Estamos a 60 quilômetros aqui de Araripina, no Pernambuco, que é outro centro econômico muito importante. Estamos a 160 quilômetros de Iguatu, a 140 de Juazeiro do Norte, né? E Crato, do Carajubá, que também são importantes. Tauá, que se transformou numa cidade crescente, evoluída, principalmente também na área de informática, e que tem muitos investimentos. Então nós estamos geograficamente bem localizados. Há uma preocupação de fazer ver que isso é possível, né, atrair empresas, independentemente de que área seja, né, calçadista, eu até brinco. Se trouxer uma fábrica de pneu que gera emprego e que dê dignidade ao povo, eu acho que vale a pena. Com certeza, Carlos. A gente sabe que é muito importante nessa questão do emprego, das pessoas, e cada comércio local, de certa forma, mesmo com suas particularidades ali, com suas realidades, já tem esse papel importante, né, de empregar as pessoas. Muitas vezes ali, claro, a gente sabe que nem todos conseguem ofertar ali aquele incentivo que seria o ideal, mas de certa forma tem aqueles, claro, que hoje já contribuem bastante. Aí temos empresas mesmo de empresários locais que já tem assim, contribui muito significativamente com a economia, com a geração de emprego e renda, mas a gente sabe que algo assim que realmente traria um impacto bem significativo, bem maior, seria uma indústria, né? E temos hoje, né, a gente percebe essa carência, né, e aparentemente algumas dificuldades, e acredito que a partir de um diálogo, a partir de conversas, a gente poderia começar a mudar essa realidade. Eu chamo de vontade. Né? Exatamente. Primeiro tem que ter vontade, se não houver vontade, não adianta. Né? Exato. Claro, projetos de médio e longo prazo, não adianta você... Eu costumo dizer, meu querido Thiago, me desculpa aí, do meu jeito, meio Faustão, longe de ser Faustão, eu gosto de interromper. Eu continuo pensando, e acho isso, que Campos Sales ainda pensa muito pequeno, né, para querer ser o que deseja ser. Quando as pessoas dizem que Campos Sales é a capital do Caribe Oeste, claro que a gente fica feliz, mas não é, anda longe disso, porque falta muita coisa. E uma dessas coisas é exatamente a área econômica crescer, né? No comércio, no serviço, na agricultura, em todos esses setores que vivem, né, basicamente, da vontade ou não da administração do momento, fazer qualquer tipo de incentivo. Exatamente, mas como eu estava falando, né, através de conversa, de diálogo, a gente pode dar um pontapé importante nesse sentido de começar, né, a mostrar esse potencial, certo? Mas claro, tem uma coisa que é fundamental no processo de crescimento econômico, seja
pessoal, seja de uma empresa, até mesmo de uma sociedade, o emocional, ele conta muito. O emocional que eu digo assim, porque a pessoa tem que pensar grande e as atitudes também condizer com o pensamento. Não é só pensar, não é só você dizer, no final do ano eu quero economizar aqui 100 mil reais para executar um projeto. Se você não começar a fazer alguma coisa para juntar ali uma certa quantidade X, chegar no final do ano você vai continuar com a vontade, né? Tem que ter o primeiro, o segundo e os demais passos. Exatamente. Então assim, acredito... Deu o primeiro passo, mas fica só no primeiro, né? Exatamente. Então assim, no sentido de falar, de atrair, de se pensar no projeto, de trazer indústrias para a cidade, tem que começar por uma conversa, por articulações. A gente sabe que a nossa cidade aqui tem uma coisa bem peculiar, que tem, mas acredito que tudo hoje tem solução, né? Que é a questão da água, mas a gente sabe que tem projetos aí, tipo essa questão da transposição do São Francisco, né? Tem um projeto, se eu não me engano, Cinturão das Águas, que... Tem um puxadinho para cá, que nunca saiu, mas pode ser. Exatamente, mas acredito que um dia chegue, né? Porque assim, muitas vezes, muitas pessoas não conseguiam acreditar nesse projeto de transposição e hoje já é uma realidade em algumas cidades aqui do Nordeste que já foram bem castigadas com essa questão da seca. Aí onde cabe, né? E a sociedade tem que cobrar. Quando eu digo cobrar, algumas pessoas pensam logo em perseguir, cobrar a representatividade política de Campos Sales para que eles façam o seu papel, que eles cobrem das autoridades competentes, né, esses benefícios que não chegam ao município de Campos Sales. Eu acho que é por aí que tem que haver, isso aí é o papel verdadeiro que eu acho, um dos papéis importantes que o político deveria fazer, e não apenas aparecer aqui, quando eu digo isso, são deputados estaduais e federais, senadores que só enxergam o município em ano de eleição. Isso é muito triste, mas é real, não anda longe disso, né? E aquelas velhas emendas que a gente não consegue nunca enxergar quando é que elas chegam e onde é que elas foram utilizadas. Exatamente, então eu ia falando, Carlos, mas já pode, por exemplo, já tem, né, essa possibilidade real de ter esse melhoramento aí com essa chegada de águas que pode estar vindo do São Francisco, assim como hoje tem muitos outros mecanismos, poço profundo, entendeu? Assim, mas muitas vezes realmente quando a gente pensa num projeto, num sonho, sempre vem aqueles pensamentos negativos, mas tem essa problemática. Então assim, mas já combatendo, né, essa objeção da questão hídrica de água, que pode ser um dos fatores que talvez justifique, né, querendo justificar a questão de vinda de indústrias, de fato, mas a gente sabe que já tem outras alternativas. Então assim, digamos que se solucione isso, então é partir para outros pontos de conquistar, né, de atrair investimentos de empresários que promovam, né, esse crescimento e que venham aí favorecer a questão de geração de emprego e renda para a nossa cidade. Bem, já passamos dos 30 minutos, você vai acompanhar essa entrevista por completo no blog de notícias, anota aí, vai no Dr. Google, né, coloca lá www.conexãoregionaltudojunto.blog.br. É o único blog de notícias que eu sempre divulgo assim, do Cariri Oeste. Nós estamos sempre atualizando com notícias quando há locais, né, desde que não sejam de cunho eleitoreiro, né, partidário, eu não faço. Né, tem uma parceriazinha que eu divulgo os institucionais da administração. Eu sou pago para divulgar os institucionais, não para opinar, nem, né, para ter qualquer tipo diferente de pensamento. E nós colocamos cotidianamente, durante todo o dia, estou me dedicando a isso, né, a atualização do Conexão Regional com notícias locais, regionais, estaduais do Brasil e do mundo, né, buscando sempre informar as pessoas da melhor maneira possível. Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo porque os assuntos vão surgindo e acontecendo, mas foi muito bom conversar contigo, Tiago Souza, né? E deixar aqui o nosso espaço aberto, caso haja interesse, e a qualquer momento, quando desejar falar de qualquer assunto específico, nós estaremos aqui para que as pessoas possam, através de uma conversa como essa que estamos tendo, ter as informações que são importantes. Verdade, Carlos Alberto.
Eu agradeço pelo seu espaço aqui, muito bom, muito importante esse canal informativo e que possamos ter outras oportunidades de estar mostrando um pouco, né, do trabalho e da importância das pessoas, principalmente dos comerciantes, dos prestadores de serviços, fazerem parte da CDL, para que a gente possa promover um comércio ainda mais forte, ainda mais competitivo e atrativo, Carlos. Bem, então, eu sou Carlos Alberto, aqui direto da sede CDL de Campos Sales, conversei com o presidente, né, o Thiago Souza, no primeiro vídeo entrevista, Conexão Regional Entrevista, que você vai ter acesso, né, indo no blog Notícias Conexão Regional. E aqui eu peço, né, vamos compartilhar, porque no mundo da internet, globalizada da informação, onde todas as pessoas, e é natural que ocorra isso, né, acham e fazem o que desejam, né, usando a mídia, nós estamos aqui continuando o nosso trabalho, né, que ao longo dos 40 anos a gente até hoje tem feito no rádio, né, mas também agora utilizando esse meio de comunicação, agradecendo a você pelo carinho, pelo respeito, pela consideração. Muito obrigado, presidente CDL de Campos Sales, Thiago Souza. Um abraço, Carlos Alberto.